Olá, meus irmãos e irmãs, nós agradecemos a Deus porque mais uma vez nos encontramos neste nosso canal de estudos da Palavra do Senhor, nessa oportunidade que temos para todas as quartas-feiras refletirmos sobre um texto bíblico, sobre um tema da Palavra de Deus. Nós agradecemos porque Deus nos oferece através das mais diversas formas e hoje, graças a Deus pela tecnologia que temos, e podemos também estudar juntos a palavra do Senhor, mesmo na nossa distância física, mas acima de tudo no nosso coração aquecido e muito próximo de cada irmão, de cada irmã, orando sempre a Deus para que tudo isso passe e nós possamos nos reunir para a honra e glória do Senhor, fazendo uma festa ao Deus da vida, ao Deus que criou e cuida da sua igreja com muito amor, com, acima de tudo, com extrema dedicação e cuidado. E hoje nós vamos estudar um assunto que temos feito no dia a dia dos nossos encontros, procurando sempre trazer algum tema que nos leve a pensar nesse tempo que nós estamos vivendo. Esse período tão turbulento que estamos atravessando, onde nós temos um início desse período, mas estamos no meio dele, não sabemos quanto tempo ainda tudo isso estará diante de nós e entre nós, vamos dizer assim. E nesse momento eu penso que vale a pena nós sempre estarmos olhando para temas que a própria palavra de Deus nos convida a pensar, que tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida, com o nosso jeito de ser, com as coisas que nós vivemos, com aquilo que nós temos que administrar no nosso cotidiano. E especificamente hoje eu gostaria de estudar um pouquinho com vocês sobre a questão da prudência e também da imprudência. Essas duas palavras que têm um sentido muito amplo na vida humana e que nem sempre nós paramos para analisá-las à luz da palavra de Deus. Nós sempre às vezes usamos expressões, olha, tal pessoa é muito prudente nas suas coisas, nas suas decisões, ou tal pessoa é muito imprudente nas suas coisas, por isso está passando por essa situação, por isso está pagando o preço da imprudência. Nós às vezes emitimos juízo de valor em relação ao nosso próximo, mas vale a pena olhar um pouquinho para o sentido dessas palavras a partir da nossa própria vida e do nosso dia a dia também, nesse momento em que vivemos. E para isso nós vamos olhar primeiro o sentido dessas palavras, né? Tanto o sentido positivo quanto o sentido negativo, que eu quero convidar você a acompanhar comigo, começando pela ideia da prudência. Né? O que significa ser prudente? Né? Quando nós olhamos como exemplo, pegando algumas definições dos nossos dicionários, nós temos, por exemplo, a ideia de uma virtude que leva o ser humano a prever as coisas, né? A olhar um pouquinho além do seu presente, a enxergar algumas coisas lá na frente e, consequentemente, com isso também evitar erros, né? Evitar alguns perigos pelos quais pode passar na vida. É aquela ideia da cautela, da moderação, né? Precaução, né? Sabe, aquela percepção das coisas, né? Em que às vezes as pessoas até se irritam conosco quando nos acham muitas vezes cautelosos demais. Mas isso é importante dentro da ideia da prudência. O imprudente é exatamente o contrário, né? O imprudente, uma das traduções, uma das explicações muito fortes, é uma palavra muito dura sobre o prudente, é a ideia da ignorância. Mas não é o ignorante no sentido pejorativo que nós temos no nosso falar diário. É a ideia de ignorar a verdade, ignorar o conhecimento, ignorar o correto, o que é certo,
aquilo que realmente irá fazer bem para a sua vida. Por isso ele é distraído, ele é despreocupado, ele acha que nada vai acontecer, ele acha que nunca ele será atingido, nunca ele será muito prejudicado. Como, por exemplo, trazendo para os nossos dias algumas pessoas com toda essa situação desta pandemia que nós vivemos, ainda nós temos pessoas achando que nunca, que estão isentas, que estão imunes de qualquer contaminação, de qualquer contágio ou coisa parecida. Né? Esse é um insensato, né? Esse é um imprudente, esse é o nécio na expressão da palavra de Deus. E para tanto nós vamos ler uma pequena passagem bíblica que eu quero convidar você a acompanhar comigo, em que Jesus nos convida a pensar nos riscos e perigos presentes em nossa vida quando agimos de maneira imprudente nas nossas atitudes, nas nossas decisões, e tanto em relação a nós mesmos quanto em relação aos outros, porque muitas vezes uma imprudência nossa pode prejudicar o nosso próximo, pode atingir as pessoas que estão ao nosso lado, pode também chegar às pessoas que mais nós amamos. Né? E eu quero convidar você a um texto de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13, há uma narrativa muito bonita que é a parábola que nós temos, que é a parábola das 10 virgens. Né? E vamos ler esse texto, acompanhe aí na sua Bíblia, porque a leitura dele, só a leitura nos ajudará a entender muitas coisas que depois estaremos comentando no restante da nossa reflexão na noite de hoje. Versículo 1 do capítulo 25 de Mateus, assim começa a narrativa de Jesus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Essa narrativa de Jesus, ela faz parte de um bloco maior de textos que narram um tempo já de Jesus em Jerusalém. E o Evangelho de Mateus, assim como os demais evangelistas, eles vão narrando os acontecimentos na vida de Jesus até que Jesus chegue em Jerusalém pela última vez, e depois todos os acontecimentos da sua prisão, do seu sofrimento, dos seus açoites, da sua crucificação e ressurreição. Mas aqui, se nós olharmos nas nossas Bíblias, Jesus está em Jerusalém desde a narrativa do capítulo 21. Então, muitas coisas já aconteceram ali
e as autoridades estão olhando alguma coisa para tentar pegar Jesus. E Jesus está falando sobre a precaução, sobre o cuidado, sobre a vigilância, sobre o estar atento às coisas que precisavam ser feitas. E as pessoas nem sempre estavam olhando para Jesus dessa forma também. E ele tinha uma preocupação muito grande em relação ao futuro dos discípulos, por exemplo. Né? O tempo dele era um tempo limitado. E o que iria acontecer? A partir daquele momento, em algum momento eles ficariam sozinhos e precisariam do cuidado, da graça, da orientação de Deus, mas precisavam que eles estivessem fortalecidos para enfrentar aquele período tão difícil. Por isso, são várias as exortações que nós temos nesse bloco de capítulos sobre vigilância, sobre prudência. E é exatamente aí que surge esta parábola destas 10 virgens, dessas 10 jovens, e o precioso ensino de Jesus sobre a arte da prudência. Vamos voltar um pouquinho no texto e entender também o contexto, aquilo que está por trás, que são histórias da época e que a Bíblia, os evangelistas não trouxeram para nós, mas eram costumes, né? Era a cultura do povo da época. Por exemplo, né, nós estamos falando aqui de uma festa, né? E a ideia é de uma festa de casamento. E no versículo 2, como nós lemos, nós temos uma distinção. 5 nécias, 5 prudentes. Né? 5 cuidadosas, 5 que não estavam tão preocupadas com aquilo que poderia acontecer a qualquer momento. E são diversos os costumes no antigo Israel relativos à festa de casamento. Né? No caso específico aqui, a situação mais provável refletida nesse texto é o costume que existia na época, né, do noivo buscar a noiva na casa dela antes de ir para a festa de casamento, propriamente dita, que acontecia na casa dele. Né? Então vamos entender bem isso. Né? O noivo buscava a noiva na casa dela para ir à festa de casamento que acontecia na casa dele. As virgens aqui, né, elas eram como se fossem as damas de honra, vamos assim dizer. Elas saem da casa da noiva para encontrar e saudar o noivo na rua e depois acompanham, né, com as tochas a noiva até a casa do noivo. E aí elas levam, é bom considerar que o que as virgens levam aqui não são as lâmpadas propriamente dita, mas são as tochas. E é importante observar isso na tradução da Bíblia, né? Porque as lâmpadas elas eram usadas dentro da casa. Né? Nós temos isso no próprio Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas. Fora da casa eram usadas as tochas. Né? Só que o que acontecia aqui? Provavelmente essas tochas elas eram o material que elas usavam, o pano, vamos dizer assim, era embebecido no óleo ou no azeite e amarrado em cima de um pedaço de madeira, e as moças, no caso aqui, levavam para poder iluminar o caminho. Enfim, era uma forma de iluminar a caminhada. Afinal de contas, nós temos aqui a narrativa de que as coisas estavam acontecendo à noite. Né? Então, elas depois, chegando ao local da festa, né, tais tochas faziam parte do equipamento das virgens, que cumpre aqui a função descrita. Elas tinham uma função de conduzir, elas tinham uma função de recepção. Né? Era algo que fazia parte do cerimonial, do dia a dia, das coisas que estavam na organização da festa. E a festa de casamento na tradição judaica acontece ou acontecia, né,
principalmente nesse período, de portas abertas. E todo o povo podia participar ali. Né? Era algo que estava presente na vida das pessoas. Então, quando o esposo volta a casa, no caso, a festa do casamento começa, e em alguns costumes era quase uma semana de festa também que as pessoas participavam. E as insensatas, elas têm absoluta certeza de que os noivos não chegariam talvez até meia-noite, vamos pensar assim. Mas as prudentes, elas percebem que ele poderia chegar a qualquer momento. Né? Na ideia de alguns aqui, o esposo demora, mas ele chega, né? Ele vem ao encontro, ele está presente no dia a dia. As insensatas, na realidade, elas são apanhadas de surpresa e não conseguem obter azeite em tempo para a festa do casamento, como nós temos na leitura do texto. Né? Infelizmente, a porta é fechada, né? E a recepção delas depois é negada. Esse é um resumo do texto à luz da história que nós lemos. Mas vamos pensar um pouquinho nessa parábola. Essa parábola nos traz grandes lições no sentido de sermos um pouco mais organizados com as nossas coisas. Né? Por isso a ênfase à ideia da prudência. O texto ele transmite para nós a sensação de que há tempo para arrumar tudo, há tempo para se preparar para a festa, há tempo de organizar todas as coisas que estão sob a nossa responsabilidade para que a festa aconteça sem nenhuma dificuldade. E é muito interessante, se você observar no texto, há tempo até para dormir. O texto diz que com a demora elas caíram no sono. Mas a Bíblia não fala disso no sentido assim de dizer que elas estavam erradas em dormir. Não. Quem organiza todas as coisas tem tempo até para descansar. Então as prudentes, quando foram descansar, vamos dizer assim, foram descansar mesmo. Né? As nécias descansaram, mas não estavam devidamente preparadas para o pós-sono, né? Para aquilo que iria acontecer depois que acordassem. Como eu disse, não há nenhum tom de crítica em relação ao sono ou ao dormir, de forma alguma, no texto. Né? O único problema aqui é o não levar o óleo, como mostram os versículos seguintes da história que nós lemos. O texto traz para nós algumas perguntas. Né? Onde está, por exemplo, a nossa maior preocupação? A nossa preocupação está na festa ou no azeite? Né? Aonde colocamos a maior das preocupações na organização das coisas? Né? Não há como festejar sem antes preparar tudo adequadamente. Aqueles que já organizaram festas ou organizam festas sabem muito bem disso. Né? Nenhuma festa sairá de uma maneira alegre, perfeita, com tudo no seu devido lugar, se não houver um trabalho de bastidores, e um trabalho longo muitas vezes, que vai ultrapassar dias e algumas horas de desgastes, de pensamento, de trabalho, de esforço, para que tudo aconteça de uma maneira perfeita. Não há como festejar sem esta organização. E o texto nos convida a pensar na ideia do reino de Deus também. O reino de Deus fazer parte do reino de Deus, né, é para as pessoas prudentes, né, pessoas que agem com cautela, pessoas que agem com moderação, pessoas que têm precaução, pessoas que muitas vezes param e dizem, olha, até aqui nós chegamos, daqui para frente nós não podemos, nós não devemos, não é o momento, não é a hora. Né? Vamos pensar com cuidado, vamos organizar as coisas, vamos esperar.
né? O ser vigilante aqui é estar em contato diário com Deus, porque o reino de Deus não é para os nécios, para as pessoas distraídas, despreocupadas, achando que tudo está resolvido, todas as coisas estão ao seu dispor. Nada disso. O convite do texto bíblico é que para fazer parte do reino de Deus é preciso ter reserva de azeite para evitar talvez uma crise que possa acontecer à meia-noite, né? É ter certeza de que a chegada do noivo, e aqui Jesus depois aplica isso à sua vinda, essa chegada do noivo poderá acontecer a qualquer hora, e que, estando devidamente preparado, você não ficará de fora. É desejar a festa. E festa todos nós gostamos, mas não se esquecer dos preparativos. Não se esquecer dos detalhes, daquelas coisas que desejamos que existam na festa e que ela seja completa, seja intensa, seja integral. As nécias, elas estavam confiantes demais, imaginando talvez os detalhes da festa e acabaram se esquecendo do azeite, né? Elas ficaram tão preocupadas, talvez, com aquilo que nós chamamos na linguagem, na linguagem popular da perfumaria, né? Coisas bonitas, coisas importantes, coisas até necessárias, mas algumas coisas que talvez, se não estivessem, não iria fazer falta, a festa não deixaria de acontecer. Mas elas se preocuparam com isso e acabaram depois pagando um preço muito alto. Desde o início da narrativa bíblica, nós temos várias atitudes positivas por parte dessas nécias. Elas estavam dispostas, por exemplo, a ir ao encontro do noivo, né? Elas esperaram a vinda do noivo, elas não desistiram frente às dificuldades do imprevisto, né? Foram procurar os vendedores para comprar mais óleo, seguindo o conselho das amigas. Elas voltaram para participar da festa. O único problema é que elas não estavam preparadas. Havia uma organização, havia horário, havia uma série de determinações e elas não prestaram atenção nisso. Elas achavam que tudo estava à disposição. Talvez não tinha problema nenhum chegar depois, né, ou ir depois procurar mais azeite, e seriam recebidas da mesma forma, o que infelizmente não aconteceu. Quando voltaram, talvez até naquele momento voltaram devidamente preparadas, mas já era muito tarde. Aí já não interessava mais nada, não adiantava ter óleo na mão, porque a porta já estava fechada. Elas mataram, vamos dizer assim, colocando essa expressão entre aspas, elas mataram o tempo e as lâmpadas se apagaram, instalando-se ali uma enorme crise na vida daquelas 5 mulheres. Irmãos e irmãs, o texto nos permite extrairmos inúmeras lições. E como eu tenho feito o desafio semanal, aqui ficam algumas pistas que você depois, olhando para esse texto, pode descobrir outras lições preciosas para a sua vida, para a vida dos seus familiares, para as pessoas que estão acompanhando junto com você aí na sua casa os estudos bíblicos. Mas o importante sempre aqui é ter consciência de que Deus nos convida a uma vida de prudência. E aí nós precisamos fazer algumas perguntas para nós mesmos. Como anda a nossa prudência em relação à organização das coisas da nossa vida nesse tempo de isolamento social? Como andam as nossas preocupações e como trabalhamos isso na organização das coisas em relação à nossa vida? Outra coisa muito importante, que trabalhamos em outro momento também, em outro estudo. Como anda a nossa espiritualidade? A vigilância em relação à nossa espiritualidade tem sido a vigilância necessária e desejada pelo próprio Deus?
Na realidade, nós carecemos observar sempre a quantidade de azeite que trazemos em nosso dia a dia. Precisamos sempre olhar como está o nível do nosso azeite. Quantas crises eu tenho comigo que poderiam ser evitadas se a prudência adquirida do próprio Deus estivesse presente em nossas mentes e em nossos corações, nas nossas decisões. Com certeza, atitudes seriam muitas vezes evitadas, palavras não seriam ditas, comportamentos seriam remodelados, coisas que nós já fizemos não faríamos mais. A ideia da prudência nos leva a repensar a vida, né, em relação ao outro, em relação a mim mesmo e em relação ao outro. Né? O cuidado que eu tenho com o outro. Né? Eu não vou olhar para as coisas dizendo, não, isso aqui não tem problema nenhum. Né? Nunca esses problemas chegarão. Né? E eles podem chegar. Nós não sabemos, nós não temos controle sobre a doença, nós não temos controle sobre uma série de problemas que podem aparecer, sobre o que pode nos acontecer daqui a alguns segundos. Nós não temos esse controle da nossa vida. Deus sim tem o controle de tudo porque Ele é soberano, mas nós não. Por isso, o cuidado que temos conosco deve ser um cuidado também de prudência para com o nosso próximo, de preocupação, de olhar, de misericórdia, né? De um estender a mão, de uma preocupação que diga claramente que o meu próximo é importante na minha vida e que o meu amor por ele expressa também a prudência que tenho com as minhas atitudes e as atitudes que tenho em relação a ele. Por isso, olhe para esse texto com esta ótica, a ótica da prudência, né? A ótica de alguém que se apega ao ensino divino de Jesus e diz, olha, eu estarei sempre preparado, seja meia-noite, seja às 2 da manhã, seja o dia que for, a hora que for, quando Deus se apresentar pedindo a minha presença, pedindo o meu trabalho, pedindo a minha atuação, ou até mesmo quando Cristo voltar, eu estarei com as minhas lâmpadas acesas, com reserva de azeite, porque eu vou à festa com Ele. E festa é algo maravilhoso na companhia de Jesus. Toda festa onde Jesus esteve presente foram festas abençoadas. Toda festa onde Jesus se fez presente, as coisas aconteceram e tudo se multiplicou. Desde a primeira festa do casamento em Caná da Galileia. Essa história mostra claramente que a presença de Jesus abençoa as nossas festas, abençoa a nossa vida e nos ensina também a sermos prudentes. Ensina a caminharmos nos cuidados protetores de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você possa olhar para esse texto mais de uma vez, extraindo lições maravilhosas desse texto, e que a sua casa e a sua família sejam ricamente abençoados através do amor e do consolo do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a todos, Deus abençoe as famílias da nossa igreja. Fica aqui o meu abraço saudoso de desejo de ter na vida e no lar de cada um de vocês o cuidado protetor de Cristo Jesus. Que a paz de Deus e o amor de Cristo na consolação do Espírito Santo esteja sobre o lar e sobre a vida de todos. Um abraço em Cristo Jesus e até o nosso próximo estudo. Deus abençoe, meus irmãos.